todos. Amém. Boa noite. Graças a Deus o Senhor nos abençoou, nos deu a graça de mais uma vez estarmos reunidos nessa casa de oração para nós aprendermos um pouquinho mais da sua palavra, Mas antes de tudo, como já é hábito de costume, vamos orar, pedir a direção do Espírito Santo, Que ele é o professor por excelência e venha se fazer presente mais uma vez nessa aula, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, eu te louvo, te rendo graças a Ti, Senhor, meu Pai, por mais uma vez estar reunidos em Teu nome, Senhor, na Tua casa de oração, para aprender um pouquinho mais da Tua palavra. Pedimos a presença da pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo, que é o professor por excelência, que Ele se faça presente, que Ele abra o nosso entendimento e nos dê sabedoria, Senhor, meu Pai, para compreender os mistérios que estão incontidos nas entrelinhas da Tua palavra, Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, meu Pai, poderosamente. Que o Senhor venha estar conosco nessa ministração dessa aula, Senhor, meu Deus querido, Deus Todo-Poderoso. E o que o Senhor, meu Pai, encontre corações, Senhor, desejosos, Senhor, meu Pai, para aprender mais de Ti, que tem sede e fome de Ti, para que eles possam crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor, para ser um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Desde já eu Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, graças a Deus. Queridos, a aula passada a gente deu uma aula de uma introdução, um plano, de fundo, um contexto para que nós pudéssemos então adentrar nos livros dos profetas maiores e menores, para que nós pudéssemos ter a plena consciência como foi importante esses homens, em determinados períodos da história de Israel, que Deus levantou esses homens, porque nós demos aqui um norte, como é que estava a sociedade moralmente, totalmente declinada moralmente, e nem vou falar espiritualmente, que se a sociedade moralmente tá terrível, espiritualmente mesmo, ela vai para o mesmo caminho, a ponto de nós trazermos aqui alguns versículos bíblicos, que o povo achando que vivendo imoralmente na sociedade, fazendo o que bem entender, se resolvia vir para o culto, entregar o seu sacrifício e achar que Deus estava contente com aquilo. E a gente vimos aqui alguns textos que Deus, ele realmente dizia que tinha nojo, daquela adoração, que era melhor que eles o templo estivesse fechado, e que era melhor que eles não fizessem nenhum tipo de festa, porque Deus não estava contente com aquela hipocrisia, Você tem uma vida totalmente desnegrada aí fora e se achando que dentro do templo se resolvia tudo, Então, a gente trouxe esse contexto para a gente poder chegar aqui, porque essa lição que a gente vai falar, o que vai basear? Sobre a biografia, dos profetas, tanto os maiores como menores, e algumas características dos seus livros. Então a gente vai ter que entrar aqui em muita leitura na lição da apostila, Por isso que foi importante a gente entender o contexto para a gente poder fazer então esse início, dessa primeira lição aqui dos profetas. O interessante que acho que me faltou dizer, a respeito dos cativeiros, a gente falou sobre Reino Norte e Reino Sul. E quando a gente vai falar sobre cativeiro, a gente fala muito sobre o cativeiro babilônico, mas esquece que teve um cativeiro assírio também, que foi no Reino Norte, foi o primeiro. Os assírios, eles simplesmente dominaram todo o Reino Norte, que ficou aquelas 10 tribos, em 722. Ele incorporou, E aí que eu fico, quando eu estudo isso, eu fico pensando, porque o Reino Sul, ele já tinha o exemplo.
eles viram o que aconteceu com o Reino Norte, né? E eles, mesmo assim, eles continuaram na imoralidade, Deus continuou levantando profetas falando no meio deles, eles não deram ouvido até que finalmente em 586 foi os babilônicos, então foram levantados por Deus como juízo e destruiu toda Jerusalém. Mas essa parte do cativeiro foram em 3 etapas, né? Acho que 605 ali foi o primeiro que levou os primeiros cativos para a Babilônia, onde a gente vai ver lá Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Depois, acho que em 597, já foi uma segunda remessa, acho que foi uns 10 mil, né, levados. E aí a gente vai ver ali onde vai encaixar o profeta Ezequiel, que ele foi nessa remessa, né? E por fim, a gente vai ver a destruição do templo de Jerusalém em 586, né? Em 586, que aí realmente é o fim mesmo, é a destruição do templo. Então, quando eu paro para estudar isso, eles tinham um exemplo. Eles viram o que aconteceu com o Reino Norte. Mesmo assim continuaram. Mesmo assim, Deus, com a misericórdia dele, começou a levantar os profetas. Por isso você vai ver muito Isaías profetizando para o Reino Sul, né? Você vai ver Ezequiel, né? Você vai ver muitos outros profetas profetizando mais para o Reino Sul. Por quê? Porque demorou um pouco mais para vir o cativeiro para eles. Mas isso também, o que aconteceu? No Reino Norte teve 19 reis, mas não teve nenhum rei que tentou fazer alguma reforma, se voltou para Deus. Já no Reino Sul não. Você já teve alguns reis que realmente eles fizeram uma reforma espiritual, né? E chamou o povo para arrependimento. Só que aí o que acontece? Quando aquele rei morreu, faleceu, o povo continuou, foi para a idolatria, foi para a imoralidade, foi para o pecado, então voltou o ciclo de pecado de novo. Por isso que demorou um pouco mais para vir o juízo, porque no meio da trajetória teve reis que conseguiram se voltar para Deus. Então a gente vê isso daí. Mas o que eu fico, quando eu estudo, eu fico pensando, eles tinham um exemplo. Mas você olha lá, pô, aconteceu aquilo lá. E você vai continuar indo para o mesmo caminho. Se aconteceu com eles, vai acontecer comigo. Mas mesmo assim eles não deram crédito. Eles pagaram o preço. Então, o que a gente vai entrar aqui é sobre o primeiro profeta maior aqui. A gente vai falar de 2, né? Nessa primeira lição. Nós vamos falar de Isaías e de Jeremias. Só que vai citar 3 livros. Por quê? Tem o livro de Isaías, né? Que a gente conhece bem. Tem o livro de Jeremias, mas Jeremias também escreveu um outro, chamado Lamentações de Jeremias. E a gente vai ver, quando a gente lê Lamentações, por que Lamentações de Jeremias? Jeremias foi aquele profeta que ele viu o cativeiro, ele viveu o cativeiro. Ele viu os babilônicos invadir, destruir Jerusalém e sair, e ele vê o caos que ficou a cidade. Então, só para você, quer saber como é que ficou, mais ou menos, lê Lamentações de Jeremias, você vai ver lá o que ele retrata. Tem coisa aqui que eu lembro, que eu li, eu vou falar, as mulheres mais prudentes, cozeram seus próprios filhos para não morrer de fome. Porque o que aconteceu? Você imagina uma matança. Os caras entrou, matou todo mundo. Aí levou os jovens, só ficou os idosos, né? Os que tinham capacidade, eles levaram. Jovens, os sacerdotes, né? Levaram. Então ficou, vamos supor, os mais idosos, isso. Aquela matança, corpo para tudo quanto é lado. Eles tinham condições de enterrar todo mundo? Então os corpos ficaram tudo aqui. Então o que acontece? Teve, como que eu posso dizer? Não enterraram os corpos, chegaram as doenças. Então, aqueles que não morreram de espada, começaram a morrer de doença, os que sobraram. Os que não morreram de doença, começaram a morrer de fome. E para não morrer de fome, você vai entrar nesse texto que ele fala. As mulheres mais prudentes
cozeram seus próprios, quer dizer, os filhos morreram e elas, né, para não morrer de fome, acabaram comendo seus próprios filhos para não morrer de fome. Olha a situação que chegou a Jerusalém. Então você vê muitos desses relatos aqui, você fica assombrado, você fica meio perplexo com o que ele relata. E o pessoal fala que Jeremias é um profeta chorão porque ele viu a devastação, ele avisou, ele alertou, ele sofreu por falar a verdade, o povo não deu crédito e chegou e ele viu com os próprios olhos o que aconteceu. Então por isso que ele se lamenta, ele sente a dor, ele vê a situação que ficou a cidade, né? Então por isso que ele vai dizendo isso. Então vamos lá para a nossa apresentação aqui, acho que é página 11, né? Vamos falar sobre o livro do profeta Isaías, a salvação da nação por Jeová por meio do julgamento da graça. Então a apresentação vai dizer: Isaías era um homem de sangue real, que aqui vai falar um pouco sobre a biografia de Isaías, né? Seu pai, Amós, era um dos filhos mais novos de Joás, rei de Judá. Sendo um homem de personalidade marcante, torna-se estadista, exercendo poderosa influência a bem da nação. Casou-se com uma mulher que possuía o dom de profetizar e teve pelo menos 2 filhos, né? Que a gente vê aqui no capítulo 7, versículo 3, capítulo 8, versículo 3 e 18. Trabalhou cerca de 60 anos, morreu mártir no reinado de Manassés, segundo a tradição, cerrado ao meio entre 2 pranchas de madeira aos 120 anos de idade. De acordo com os primeiros versículos do livro, Isaías profetizou mais ou menos entre 740 a.C., durante o reinado do rei Uzias. Isso aqui é Isaías capítulo 1, versículo 1 fala, né? Aqui, ó. Entre o rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, né? Ezequias de Judá. Várias passagens do Novo Testamento parecem atribuir todo o livro ao profeta Isaías. E aí entra um questionamento, né, entre os últimos versículos, se foi ele ou não que escreveu. Aí é coisa de teólogo, vamos questionar se foi ele ou não. E para ser sincero, eu não quero entrar nesse debate, nessa discussão. Eu sei que foi inspirado por Deus. Como é que um homem desse não escreveu um livro com tanto detalhe e você imaginar que foi da mente dele ou das ideias dele? Impossível, né? Então vamos pular alguns parágrafos aqui, que eu não quero entrar nesse debate de teólogo aqui, se for ou não foi. Eu sei que ele foi inspirado por Deus. E nós temos aqui, na página 12, logo aqui no segundo parágrafo, vai dizer: Isaías viveu um momento importante para Israel. Todo mundo achou? Né? Israel e Judá. Ambas as nações haviam experimentado prosperidade durante a primeira metade do século 8 a.C. Mas não muito depois no meio do século, os assírios surgiram no horizonte com uma nuvem ameaçadora, escura e tempestuosa. No esforço para resistir a eles, o reino do norte formou uma colisão com os arameus sírios. Quando Judá se recusou a juntar suas forças a eles, Israel e Arã atacaram. Alguns dos primeiros capítulos do livro refletem esse ambiente, no capítulo 7 e no capítulo 8, né? Os assírios derrotaram Arã e Israel, reduzindo o estado fantoche. O reino do norte, moralmente corrompido, caminhava a passos largos para o julgamento final, que aconteceu aqui, ó, em 722 a.C., os assírios conquistaram Samaria e fizeram de Israel província assíria. Seguindo aos passos do reino norte, Judá também se rebelou contra os mandamentos de Deus. Isaías exortou os compatriotas a mudar, e o reinado de Ezequias testemunhou uma renovação das possibilidades, né? Ezequias também resistiu aos assírios em 701 a.C. O governante assírio, Senaqueribe, marchou contra Judá e cercou Jerusalém.
Isaías incentivou o rei a confiar no Senhor e com um milagre ele livrou a cidade das hostes dos assírios. Mas Isaías também previu que Judá acabaria exilado e discorreu sobre a situação daquela geração futura. Então é aquilo que eu te falei, né? Você vê, o reino norte aqui, é isso que eles estão dizendo, teve o julgamento de 722, e o reino sul, ele viu o que aconteceu. E eles se entregaram ao pecado. Deus levantou Isaías e outros profetas para falar. Houve em algum momento algum rei que realmente, né, fez com que o povo, né, se voltar, tirasse os ídolos, se arrependesse, se voltasse ao Senhor. Por isso que demorou um pouquinho mais. Mas quando esse rei morria, infelizmente eles declinavam para o pecado. E aí, né, foi sucedendo alguns anos, demorou um pouquinho mais. Mas você percebe uma coisa, né? Deus, ele nunca abandonou seu povo. Nunca abandonou. Por mais que o povo tenha se rebelado, se esquecido de Deus, Deus sempre levantou uma voz para falar com o povo. E hoje a mesma coisa. Se nós fizermos um paralelo, hoje é a mesma coisa. Se a gente pegar aqueles versículos que Jesus mandou João escrever para aquelas 7 igrejas, ele assina embaixo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz ao quê? Às igrejas. É como eles falam, olha, ele está assinando uma procuração. O Espírito Santo está falando no nome dele. Aonde? Nas igrejas. Então a gente precisa dar voz, ouvir, né? Ouvir, escutar o que o Espírito Santo está dizendo no meio da igreja. É isso que a gente precisa entender. Só que eu percebo uma coisa também. Infelizmente, em muito lugar, a mesma coisa que aconteceu em Israel. Deus falava? Falava. Mas ele estava com os ouvidos tampados, não dava voz. Hoje, a mesma coisa acontece no meio das igrejas. Eles estão com os ouvidos cauterizados. Deus está falando como antigamente falava com os profetas e o povo estava com o ouvido cauterizado. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Infelizmente. Eu acredito que hoje está mais ainda pelo fato do temor que muitos perderam. E assim, eu falo isso, porque quando eu tinha 17 anos, eu ia para a igreja com a sede de ouvir Deus falar, sabe? Assim, de Deus usar uma pessoa mesmo para... Sim. E hoje, o que a gente vê nas igrejas, eu falo no geral, não estou falando da nossa. Sim. As pessoas preocupadas com, desculpa a expressão, mas com show, com a apresentação. Eu falo isso no louvor e na pregação. Sim. Hoje, o que a gente vê aí é os caras que vão ministrar, é um estrelismo da bexiga. Uma performance. Tremenda aí, aquele negócio todo. E Deus some isso aí. O que você está falando é um problema sério. Sério? Eu já estive em alguns cultos que as pessoas são acostumadas com o quê? Se o pregador vir trazer uma revelação, com as revelações, né? Eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando o pessoal está acostumado com só revelação, ele não vai dar crédito a isso aqui não. Não, é isso, verdade. Eu estou falando que eu já vivenciei isso, tá? O pessoal está acostumado,
E ainda sai falando, hoje o culto não foi legal porque não teve uma revelação. Hoje o culto foi frio, velho. Né? Hoje o culto não foi legal não. Não teve nada, não teve uma revelação. Mas teve a pregação da palavra. Quer dizer, o cara da Minecraft com a revelação, uma suposta revelação que veio do altar. E está tirando a credibilidade da palavra de Deus. Eu não sei se eu sou novo, mas acho que eu tenho espírito de velho. Por quê? Eu penso assim, Marquinhos, eu posso estar errado, me corrija se eu estiver errado. A palavra em si, ela por si só, ela já é a pregação. Tá entendendo? A maior revelação é isso aqui. Você tá entendendo? E as pessoas ficam na perspectiva assim do pregador. Isso. Não da palavra mencionada. Entendeu? É isso. Hoje, se você... Eu acho que virou cultural isso. Cultural. Vamos supor, se vê um pregador que ele fala um pouco mais, né? Ele é mais pentecostal, né? Você tem uns caras que tem uns trejeitos na hora de pregar, ele muda totalmente. Ele tá conversando com você, ele é uma pessoa. Quando ele vai pregar, parece que, nossa, é outra coisa, a voz muda. É uma performance, né? Aquele negócio todo. E quando vê um cara mais polido, né? Porque o que acontece? Chega um cara aqui, que ele tá aqui. Rapaz, você fica mais com os olhos fitados no que ele tá fazendo do que ele tá falando. Você tá prestando mais atenção no que ele tá fazendo aqui do que ele tá falando. Aí vem um camarada aqui, ele tá pregando a palavra. Ele começa. Dentro de um tema, ele começa de Gênesis e termina Apocalipse. Só que ele tá aqui, ó. Só que tem gente que tá lá, esse pregador é frio demais. Você entendeu? Aí então, pessoal, a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, gente. A gente precisa valorizar o que está aqui, porque essa é a revelação. Isso aqui não tem erro. Pregador que vem aqui dizendo que, eu vejo uma chave, será que ele está vendo mesmo ou ele está só querendo te emocionar? Você viu o menino agora aí, amor? Eu não sei se foi de agora, mas eu vi o vídeo um dia dele. Ele, a igreja lotada, ele dizendo que tinha uma águia voando no meio da igreja, viu? O pessoal todo procurando a águia. Eu falei, mano, que loucura é essa, mano? E o pessoal vai atrás disso, mano. Então, rapaz, quando esse suposto pregador ele fica famosinho, e aí tem erro também do pastor. Porque o pastor quer a igreja cheia. Quer gente emocionada, não quer gente convertida, né? Porque acontece, o cara tá na mídia, tá com nome. Eu venho, contrato o cara, né? Contrato, os caras não vêm de graça para pegar a palavra, né? Contrato o cara para pregar e o pastor tá querendo o quê? Naquele dia que a igreja esteja cheia. E pior que enche. Aí se for o irmão da igreja pregar, cadê aquela multidão? Não vem. Isso é pior. Isso é... Porque a gente fala assim, pô, isso é que você está falando é verídico. E a multidão não é multidão de fora, não é a multidão da igreja mesmo. Isso! É da igreja. Já começa da igreja. Vamos supor, vou contratar um cara aqui, vamos lá, anunciar na quinta-feira. Vai vir um pregador famoso aqui na quinta-feira do mês que vem, dia tal. Irmão, eu duvido, eu tô falando daqui, eu não vou falar apontar dos outros não, eu duvido, quem nunca veio na quinta-feira vai estar na quinta-feira aqui. Eu aposto com você. Que vai estar lá, o pregador, esse cara é famoso. Quem nunca vem na quinta-feira vai estar aqui. E a igreja vai estar cheia, você vai falar, é culto domingo. É assim que o povo está, gente. Infelizmente, é assim que o povo está. Só faz caravana pra ir, meu. Uma vez eu fui com a minha mãe, nós fomos de van, meu. Não sei nem aonde que era, só porque tinha, mas chegou lá, meu. Nós ficamos lá do outro lado, lá de fora, não cabia mais ninguém. E um lugar, meu, no meio do nada, uma estrada de terra, uma congregação pequenininha, no meio do nada. Aí depois, aqui no culto do Nakamura, o irmão tava falando, pegou e falou assim, engraçado, né? No culto passado lá, falou o nome do lugar lá que eu não me lembro agora,
Tinha gente pro lado de fora, não cabia mais ninguém lá tudinho. Então, cadê aquele povo aqui hoje? O povo daqui mesmo que não vinha, mas foi da caravana pra lá. Eu pagava perua. Perto de casa não foi. Tá do lado da igreja, não foi, mas pegou pra pagar peru e foi pro lado. Você sabe que nessa jogada aí tem uma jogada política interna e uma jogada financeira. Sim, então é isso que é o Aí, problema. pai, aí entra. Porque assim, eu já vivi uma experiência, assim, tipo, eu era líder de jovens, 6 anos, até uma vez. Aí tinha um conhecido nosso lá que ele só ia pregar se pagasse. Aí eu peguei e falei a ele, não, beleza. É quanto? 500. Eu vou te pagar os 500. Mas você, que eu tô te pagando, você vai ter que curar lá, aleijado andar, cego enxergar, porque eu tô te contratando. Então se eu tô contratando, eu quero um serviço de qualidade. E aí? Ele, não, é porque eu estudei, mas eu falei, não, pô, você tá fugindo do contexto. A igreja te abençoar com uma oferta é uma coisa. Agora você exigir um valor. Eu posso exigir de você também o Eu que você vou tem que exigir fazer. de você o que você tem que fazer, porque eu tô pagando a você pra você vir fazer. Assim, ó, eu tô falando de mim. Rapaz, tudo que eu faço em gratidão a Deus. Porque eu não merecia nada. Sim. Eu faço com gratidão. Graças a Deus ninguém veio até hoje querer me oferecer dinheiro, porque eu falo, ó, eu vou, mas eu vou de graça. Não quero nada, por quê? Irmão, é o que Deus mandar. Se ele falar que é para abençoar, eu vou para abençoar. Agora, se for também para exortar, eu vou exortar. Então, Agora, se o cara chega para mim, eu sou corrompido, o cara me paga, o cara pode exigir o que ele quer ouvir. E eu não tô afim de fazer a vontade do cara, eu tô afim de fazer a vontade de Deus. Exatamente. E eu sei, ó, e aqui nós vamos dar gancho aqui para os profetas. Olha só. Esses homens aqui, eles foram levantados por Deus, não para agradar homem, para fazer a vontade de Deus. E a mensagem não era boa. E a mensagem que eles pregavam não era bem vista. Rapaz, se você for olhar para a vida do profeta Jeremias, pensa num homem injustiçado. Ele estava pregando que ia vir o juízo. Tinha outros também, outros profetas também pregando. Não, rei, você vai vencer. Não, você vai vencer os babilônicos. E só uma voz no meio daquela multidão falando. Não, você vai ser levado para o cativeiro. E qual era a mensagem? Ó, se você quer poupar sua vida, se você quer poupar sua vida, se entregue-se. Mas o rei vai se entregar? E o que aconteceu com ele? Era açoitado, era preso, era enfiado no buraco. Mas Deus era com ele, tinha falado com ele. Eu serei contigo. Por isso que ele não morreu, porque a vontade dos caras era matar ele. Esse tipo é o preço de você pregar a verdade. Né? Pregar a verdade, gente. Pregar a verdade. Isaías, a mesma coisa. E hoje acontece isso? Mas claro que é. Mas claro que acontece. Rapaz, meu irmão, vou te falar a verdade. Tem igreja que a liderança já se corrompeu. A gente não está falando aqui que os caras não contratam o cara para vir pregar, para encher a igreja, para, né, porque o cara está atrás né, financeiramente. Vem um cara aqui para pregar exortação, rapaz, você acha que como é que vai ficar? Tem represária. A própria liderança começa a podar o cara, cortar o cara, não dá oportunidade pro cara. E, meu Deus, tem de tudo. Tem de tudo, tem de tudo. Tem de tudo, gente. Tem de tudo. Você sabe que dentro de... Ai, eu vou falar. Tem a igreja do Senhor. Escuta só o que eu vou falar. Quem pagou o preço para a igreja foi Jesus Cristo. Esses dias eu estava fazendo uma analogia com o meu trabalho sobre isso. Pensa bem qual é a posição do pastor. É mais ou menos o que eu sou um faz-tudo. Eu sirvo uma família. Então o que eles me pedem? Ó, faz isso, faço. Você vai lá no endereço tal, você faz. Você vai limpar aquilo lá. Você vai... É assim o dia inteiro. Eles me pagam para quê? Para eu servir a família. Se eu fazer um paralelo para a igreja,
O pastor é um servo, ele está para servir a Deus. E uma coisa, ele é conservo dos irmãos. Ele está aqui que Deus colocou ele para servir vocês. Ele está aqui para cuidar a igreja que Deus confiou a ele. Por isso que eu falo, a gente tem um jargão, né? Quando prega, né? Eu preguei, fiz o apelo, ganhei 5 almas para Jesus. Você ganhou nada, meu filho. Quem convence do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo. E em Atos fala, quem acrescentava na igreja de Atos, e até hoje é o Senhor. Fala que todo dia o Senhor acrescentava naquela igreja. Então quem acrescenta a vida na igreja? Quem é você? Nada. Quem é o pastor? Servo. Aliás, servo de todos, irmão. Servo de todos. Porque você está aqui uma hora, ó, pastor, ó, a minha vizinha aqui manifestou aqui, tem como correr? Ó, pastor, tô com alguém enfermo, tem como você ir lá no hospital? Qualquer hora. Aí o que acontece? Infelizmente, tem pastor que ele se apoderou da igreja. Ele acha que ele é o dono. Olha, lá vai eu falar. Tem pastor que ele acha que ele é o dono. Quando ele acha que ele é o dono, ele coloca a liderança que ele quer. E geralmente ele faz um nepotismo danado, ele põe só a família dele. É verdade mesmo. Você vê, só a família dele é o tesoureiro, só a família dele está na frente dos grupos, só a família dele. Quando ele vai tomar uma decisão, ele procura quem? Só a família dele. Acontece. Rapaz, podia falar que está gravando. Eu, Marcos Roberto, eu falo para vocês com muito temor. Eu tô falando, é uma crítica, gente, não é para a igreja local. Eu falo uma crítica para a igreja brasileira. Pega a Bíblia e faz um comparativo com esses maiores líderes das instituições brasileiras, das maiores igrejas brasileiras aqui. E faz um comparativo se o padrão de vida deles é o mesmo padrão de vida de Jesus e dos profetas, ou dos apóstolos. Aí você começa a perceber se esses caras estão seguindo realmente o que a Bíblia está dizendo. Aí você vai olhar, vai ver, o cara chega para o culto, carro importado, blindado, desce, parece um segurança, os caras vêm, beijam a mão dele. Eu ia falar essa parada, bicho comandante. Pode falar o nome desse cara aí, Samuel, como é? É esse mesmo, é esse então, mesmo. Os caras têm que beijar a mão dele, meu pai, que viagem. Você está entendendo? Vai tomar vergonha na cara, cara. Essa época que a gente está fazendo aqui, ó, essa época que a gente está vivendo de eleição, ó que eu vou falar aqui. Rapaz, tem muito povo de igreja se corromper. Sempre foi assim, mano. Sempre. O cara vem aqui, ó, o presidente lá, não, vamos ter que apoiar o candidato porque é da igreja. Ele chega aqui e sai coagindo os pastores e tudo para estar falando no culto para apoiar o político da igreja. Cadê o evangelho? Nessa época foi para onde? Já nessa época esquece da missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Ganhar alma. Nessa época esquece. Ganhar voto. Aí é ganhar voto. Então você já percebeu que o propósito mudou? Aí eu te pergunto, eu vou ter uma grande dificuldade no dia que eu sair daqui. Se um dia eu sair daqui, aonde eu vou congregar? Porque certamente, cara, eu não vou nessas maiores igrejas brasileiras, não. Não vou. Sabe por quê? Porque eu olho para a Bíblia e eu olho para os camaradas e eles não tem nada de Bíblia. E é uma idolatria da bexiga. Se eu for falar aqui, ó, Assembleia de Deus, vou falar depois, isso aí vai ficar restrito mesmo. Assembleia de Deus Belém, Assembleia de Deus Madureira, os Ferreira, o Braz. que é o Braz, é Madureira. É Madureira. É Madureira. Belém, que é o... Como é que é o nome lá dos abençoados? Dos Ferreira, não, os Ferreira do coisa. Meu, Silas, Vitória de Cristo, meu,
Ó, Paz e vida. se eu for falar aqui, as neopentecostais, não vou falar, ó, Mundial, Misericórdia, É verdade. do Edir Macedo? Qual que é do Edir Macedo? Universal. Universal. Irmão, Eu fui nenhuma lá no Brás, aquela grandona que tem lá, acho que é Deus e Amor. O cara fazia o culto dentro de uma cabine blindada, de vidro. Vou falar da Deus Amor. Falei, maluco, o cara dentro lá, no vidrão assim, blindado. O cara. O Davi Não tem nem Deus no mas sabe o que é da vida aquilo? Os dele. caras tentam matar ele. Linharam pra liar ele, né? Mas assim, vou contar que isso aqui vai ficar restrito mesmo pra nós. Tá uma disputa judicial desde a morte dele. 86 milhões de reais a família tá brigando. Eu fiquei sabendo. Eu te falo, se tu é servo de Deus, como é que você sempre trabalhou na igreja, como é que você acumula um dinheiro desse todo? Hã? E aí que eu te pergunto, a minha crítica para as maiores lideranças brasileiras é isso. É verdade. Por quê? Como é que o cara acumula uma fortuna dessa? Sabe como? Você, que é uma diarista, que trabalha, ganha um salário mínimo, que é fiel ao Senhor, que deposita a sua oferta, que dá o seu dízimo na igreja, que poderia estar sendo usado, sabe para quê? Para as obras sociais, para cuidar do órfão, da viúva, do necessitado. Para onde está indo? Para eles, né? Os caras acumulando patrimônio. Anda de avião e tudo. Helicóptero. Tem até aqueles helicópteros lá. Aí eles falam, não, mas tem obra social, poderia estar fazendo muito mais. Eu também acho. E aí que eu entro, minha crítica é isso, irmão. Eu não me conformo com isso. Eu nunca vou me conformar com isso. Eu também não. Você viu o show que ele tinha feito lá no Morumbi, lá? É o que o senhor voltou a Sacos falar. de dinheiro. Sacos de dinheiro entrando, levando nas costas tudo que. Tem uma Catedral da Fé lá em Salvador. No centrozinho assim, lá no Universal. Todo culto, né, é mais de 5 carros fortes. Meu Deus. Mais de 5, velho. Fora, e isso eu tô falando propriedade, meu primo era dessa máfia aí. Ele cuidava. Meu primo ficou maluco, quase fica doido. Meu primo vai indo pra escola do pastor, lá em Deus. Meu primo viu muita coisa lá dentro que ele ficou atordoado, velho. Os caras davam as Rolex, velho. Quando acabava a reunião lá, era uma briga da bexiga dos pastores. Pra pegar o Rolex pra Porque não, tipo, foi na minha reunião, não foi na minha. Era, pô. Aí meu primo vindo aquilo ali. Pensa aí, velho. Aí que eu te falo, irmão. Aí que eu te falo. Eu sempre falo aqui, nem porque você vê uma placa que você acha que é igreja. Aqui, ó. Quem viu no bazar o que teve aqui em cima? Lembra o bazar que teve? Aqui em cima, lá na loja ali. Um rapaz moreninho que fez um vídeo. Eu vi. Você viu aquele moreninho? Aquele vi no rapaz, Instagram. ele era pastor da Universal. Era? Ele era pastor dessa igreja universal, que eu tô falando porque eu fui numa cerimônia de uma amiga minha que me chamou pra ir lá, eu fui lá. E ele era o pastor de lá. Irmão, o cara não aguentou a pressão, velho. Saiu, velho. Não aguento. Saiu da igreja universal, ele tá em outra igreja. Sabe o que acontece? Olha só, gente. É muita coisa, velho, que os caras vêem lá dentro e fica atribulado de mente. Eu vou velho. falar pra vocês aqui um negócio. A gente tá numa aula aqui e eu acredito que é para crescimento e amadurecimento nosso. Rapaz, a coisa tá tão descampada e descarada que esses camaradas é o seguinte, eles fazem das igrejas uma espécie de franquia, Isso. tá? Vamos supor, eles... Dá pra você saber mais ou menos a média, né? Porque você vai vendo ali o caixa, eles vão controlando. Eles chegam assim, estipulam, uma meta. Todo mês eu quero receber 20 mil dessa igreja aqui. Aí você vai começar, olha, aí rapaz. Você conta aí que ele saiu. Ó, o cara estipula aqui, ó, 20 mil. Ó, o pastor tá aqui. Aí ele tá vendo, rapaz, esse mês eu tenho que bater a meta. Não bateu a meta,
Aí tem um pastor Reginaldo, o cara só vem só para recolher. Ele chegou aqui, a igreja aqui não bateu a meta. Ele chega aqui e pressiona o pastor. Falou, ó, se você não bater, você não tem chamado para isso. Nossa, mas isso é verdade. É na cara, na lata. É verdade Ó, isso aí. se não bater a meta, você vai ser removido. Você vai ser tirado. Homem de Deus, é assim que funciona. É na pressão, é no psicológico. Aí beleza, o pastor chega aqui, ele começa a fazer as campanhas miraculosas, começa a inventar um monte de coisa para poder o quê? Ele chegar a bater aquela meta ali. Poder ter dinheiro. E sabe o que é o pior? Sabe o que é o pior disso? Tem gente que não chega tão a esse absurdo, né? É mais disfarçado, pelo menos. Ele estipula a meta, tudo que entra, né? Ou não tem meta, mas tudo que entra aqui vai para sede. Queimou essa lâmpada aqui. O pastor tem que mandar um pedido, os caras analisar, tal, para mandar o dinheiro para comprar essa lâmpada. Aí sabe o que o pastor faz? Sabe o que o pastor faz? Começa a fazer um pedido, os irmãos, o povo de Deus, mano, é tocado por Deus para ajudar na obra do Senhor. Aí esse povo, fora daquilo que foi levado para a sede, começa a abençoar. Aí ele troca aqui a lâmpada, aí faz uma melhoria ali, para ali. Aí daqui a pouco vê um zóio grande lá, fala, opa, essa igreja tá Os legal. próprios membros, né, que cuidam da Aí sabe o que eles fazem? Tira o pastor. Remove o camarada, manda para outro lugar. Ah, Deus sempre foi assim, né, irmão? Deus amor, e em outro lugar. Meu pai foi trocado várias vezes. Aí, Oh, ele saiu de lá porque ele bateu. Meu pai já foi várias vezes trocado. Ele dirigiu uma igreja aqui, outra ali, outra ali. Quando... na hora que ficava legal, ele ajeitava a igreja, os caras, ó, manda aí para outro lugar. Era direto assim. Vai tentar outra. Ele estava regendo, ele estava ministrando ali no Aracati. Ó, Aí tiraram meu pai do Aracati e jogou pro Ipava. sim. Aí o Ipava deu uma levantada, cresceu e jogou lá pro Gilda. Aí o Gilda baixou. Aí meu pai falou assim, entregou, meu pai não quer mais não. Tá vendo? Hoje eu tava conversando sobre isso. É aquele lugar, o Gilda, é aquilo, tem uma igrejinha que abriu agora lá, velho, você precisa ver, velho, uma luta da bexiga, velho. É ali no final do Gilda. Não é Deus é Amor, irmão? É Ali? Deus é Amor, Abriu esses dias, foi esses Esse dias. seu irmão. pai que era lá? Mano, Meu esse pai aí, não velho, quer você mais precisa não. ver, velho. É uma luta da bexiga, velho, tem uma adega do lado, velho. Aí só vai, aí os senhorzinhos assim, sabe? Né, irmão? Gente, Mas eu tô é falando verdade, pra é vocês, verdade, irmão. sim. Eu tô falando. Pô, eu tô falando, a igreja brasileira tá uma vergonha. Aí o pessoal fala, é por isso que tem muito. Sabe por que tem muita divisão, muitas das vezes? Porque muita gente é séria, não concorda com isso, ele fala, ó, fico aqui, Ô, irmão. eu vou seguir meu chamado, bota uma placa aqui, começa a pregar e Deus irmão. abençoa. E sabe o que acontece também? Às vezes a pessoa não pode falar, que é o caso do meu pai, não consegue falar, porque tem pessoas que tá contra, né? E tá na ganância, né? Sim. Olha só o que nós estamos falando, gente. É mesmo. Vamos lá. Aí Deus levanta um doido igual o Marco e começa a falar essas coisas aqui. Mas, Entendeu? irmãozinho, Começa a falar essas coisas aqui. Eu não... Rapaz. Então vamos lá, irmão. Então daqui você começa a entender a importância dos profetas e a importância da igreja nos dias de hoje. Olha o paralelo que a gente pode fazer, o que a gente citou de exemplo aqui, né? Então vamos aqui, ó. Nós temos um tema, né? Um tema. E dentro desse tema, ele tem esses 3 pontos principais que fala sobre o livro de Isaías. Você vê aqui, ó, na página 13, tá? O que fala o primeiro ponto aqui? O julgamento e a restauração do povo de Deus. Aí, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 12, versículo 6, esse é o tema principal. O ponto 2 aqui, ó, o julgamento universal e estabelecimento do reino de Deus. Capítulo 13, versículo 1, capítulo 39, versículo 8. Esse é o tema principal do livro, né? O ponto 3, esperança e restauração para o povo de Deus exilado. No capítulo 40, versículo 1, ao capítulo 66, ao 24. Isso aqui é os temas principais aqui, que falam dentro do livro
do profeta Isaías. Os propósitos. Como um mensageiro do Senhor que faz aliança com Israel e Judá, Isaías alertou que o povo de Deus estava para ser julgado por infligir com ele. Ainda que sua punição fosse severa, Deus por fim também julgaria as nações e restabeleceria o seu povo em sua terra. No desenvolver desse tema principal da salvação para o julgamento purificador, surgem vários temas diferentes. Isaías tem muito a dizer acerca de Sião, que é Jerusalém, a morada de Deus. Ele profetizou e testemunhou que a cidade seria miraculosamente libertada da Síria, né? O acontecimento prenunciava a vindicação e a glorificação final de Jerusalém diante das nações e tornou-se uma garantia disso. Mas viria um tempo em que Jerusalém teria que enfrentar dificuldades extremas e o seu povo sofreria humilhação do exílio. Entretanto, Deus não abandonaria a cidade. Ele tiraria seu povo do exílio em um novo êxito grandioso e o levaria de volta para a terra prometida. Mais uma vez, Sião será habitado. Essa visão foi parcialmente cumprida em cerca de 538 a.C., quando o governante persa sírio permitiu que os exilados voltassem para a Palestina. A plena restauração de Israel aguarda um tempo futuro, quando a renovação da aliança será completa, né? Isso aqui que você vai perceber o quê? O livro de Neemias, né? Quando Neemias ali, eles têm a notícia como é que está Jerusalém, né? Os muros quebrados, ele fica triste ali, né? Então ele entra na presença do rei, o rei permite que ele volte para a terra para reconstruir os muros da cidade. Então você vê aqui que é o cumprimento. Olha só como esse Deus é grandioso. Deus, ele usa os justos e também usa os ímpios, né? No caso aqui, ele transformou o coração do rei sírio, permitindo para que o povo retornasse a Jerusalém e reconstruísse a cidade, né? Olha como é que esse Deus é maravilhoso. Aqui vai dizer, ó, o servo do Senhor, o ponto central dos chamados cânticos do servo, nos capítulos 42 e 53, desempenha um papel importante na restauração de Israel, retratando com um novo Moisés que media uma nova aliança para a nação. Esse servo sofre em favor do povo de Deus e lhe dá redenção. A Bíblia, a revelação bíblica subsequente, identifica esse servo como Jesus. Em capítulos anteriores, Isaías, vemos que um retrato mais tradicional do Messias como o rei Davídico poderoso que vence os inimigos de Deus e estabelece a justiça em Israel, entre as nações. O livro também dá destaque da soberania de Deus sobre as nações. Ele levantou a Síria, a Babilônia como instrumentos para punir o seu povo rebelde, mas depois as destruiu por causa da sua arrogância e crueldade. Por várias vezes o Senhor declarou sua superioridade infinita em relação aos deuses, né, ídolos das nações. Eles eram inativos, produtos de mãos humanas, mas Ele é o Criador soberano que supervisiona o universo. Eita Deus maravilhoso! E aqui nós temos umas peculiaridades, né, no livro do profeta Isaías. Vou deixar para vocês ler. E aqui nós vamos entrar aqui, vamos lá para o... Deixa eu ver a hora. Nossa, a hora foi, hein? Vamos entrar para o livro do profeta Jeremias, né? Vai dizer, na página 18, tá? Acerca do juízo de Deus em face do pecado, todavia a benignidade e o caráter do amor de Deus. Nós temos aqui a apresentação, né? De acordo com o primeiro versículo do livro de Jeremias, era um sacerdote procedente de Anatote, cuja carreira profética iniciou-se no 13º ano de Josias, né? Foi um rei também que trouxe uma restauração para Israel, e continuou até o exílio de Judá em 586. Os capítulos 39 e 44 indicam que Jeremias continuou ministrando após a queda de Jerusalém, sendo forçado a acompanhar o grupo dos exilados ao Egito.
Ao contrário de muitos profetas, Jeremias teve muito a dizer de si mesmo. Era sacerdote por nascimento, foi chamado pelo Senhor para o ministério da profecia, muito jovem ainda, alegando sua mocidade, apenas com 21 anos, inexperiência e deficiência no falar, como razões para não atender a chamada. Deus revelou-se que o consagrava para esse serviço antes do seu nascimento. Então recebeu a unção divina e logo a seguir a comissão. Não lhe foi permitido casar, no capítulo 16. Rapaz, esses profetas sofreram. Jeremias não foi permitido casar. Isaías nós comentamos aqui que andou 3 anos nu, né? Lembra? Foi. Aí nós lembramos aqui do outro profeta, Oséias, né? Que casou com a prostituta. Será que esses homens... E tudo pela vontade de Deus, hein? Será que esses homens sofreram? Aí, ó. Não lhe foi permitido casar no capítulo 16. A mensagem que teve por transmitir era tão severa e solene que custou amargura em seu coração terno, patriótico e de um verdadeiro homem de Deus. A entregar essa mensagem de julgamento, faria-lhe o coração. Ferir-lhe o coração. Seu ministério não foi aceito. Olha só, vai vendo isso aqui, ó. Sua família e os seus próprios patrícios, né, compatriotas, conspiraram contra ele. Aí você pega aqui, ó, capítulo 12, versículo 6, capítulo 38, versículo 8. Até a própria família dele virou as costas para ele. O povo de Jerusalém também conspirou contra ele. Isso, aí você vê claramente, capítulo 18, versículo 18. Sendo por fim, ó lá, açoitado, acorrentado ao seco, capítulo 20, versículo 1 ao 3. Solto, foi agredido com risco de vida, capítulo 26. Sofreu encarceramento diversas vezes, nós vemos ó, capítulo 37, versículo 11 ao 15 e capítulo 38. Na queda de Jerusalém, foi solto por Nabucodonosor. E sabe por que ele foi solto? Porque ele soube que Jeremias pregava para o rei para ele se render. Ele soube, por isso que ele não prendeu, ele não prendeu Jeremias, não levou Jeremias cativo. Deixou Jeremias lá em Jerusalém por causa disso, né? Ajudou o novo governante, né, que ficou, mas morto este, Jeremias viu-se obrigado a acompanhar, sem o querer, os refugiados no Egito, onde encontrou a morte por apedrejamento, ao contar 40 anos de ministério. Olha o fim. Rapaz, pensa numa vida de sofrimento. E hoje a gente quer pregar, né? Quer ser benquisto, quer os aplausos, quer o reconhecimento na vida, na mídia, os likes, né? Quer agenda cheia, né? Que tem muita gente que pensa em pregar e quer ser igual esses caras aí, né? Quer pregar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eu já ouvi falar de um pregador itinerante. Agora tem pastor itinerante. E tu tem? Que doideira. Tem pastor aí que ele não pastoreia ninguém. Ele virou um pregador. Ele tem um título, mas só sai pregando. Ele prega a segunda, prega a terça, prega a quarta, prega a quinta, prega a Só ele sexta. prega. Só sai pregando. Mas assim, a igreja tem que pagar a passagem do camarada, tem que pagar o hotel do cara, tem que pegar no hotel para levar para a igreja. É aquela história. É desse jeito. Aí eu te pergunto, esses caras parecem com Jeremias? Esses camaradas parecem com Jesus? Esses camaradas parecem com os apóstolos? Será que a gente está com a igreja seguindo o rumo que a Bíblia nos mostra? Só faz um questionamento. Jesus é muito claro. Você quer conhecer alguém? Vê os frutos, gente. O problema é que a gente não conhece a Bíblia, aí a gente não sabe distinguir quem é sério, quem não é. Só que a gente já está falando, ó, pastor que não pastoreia ninguém, que é itinerante. O cara prega de segunda a segunda. Mas ele prega por quê? Por causa do... Faz-me rir. Manda ele ir lá de graça. Não vai? Não vai, não, vai. porque eu vivo pela fé, velho. Só que o viver da fé dele estipula o valor, né? É. Ele quer viver da fé, mas estipulando a fé.
Né? Olha, eu vivo pela fé, mas a minha fé para eu ir aí começa com 5 mil, tá? E passagem e hospedagem. Aí é viver pela fé, né? É isso Legal. mesmo. Tá. Se paga quem quer. Que é besta. O problema é esses caras têm, sabe por quê? Porque tem gente que paga. E tem gente que dá audiência também. Porque se não tivesse quem pagasse, esses caras não iam. E se não tivesse ninguém para ouvir também, esses caras não. O cara vai pagar 5 mil, tá ele, o pastor e ninguém aí para ouvir. Você acha que ele vota? Você acha que ia ter esses caras? Não. O problema é que quando esses caras vêm, a igreja tem nego pro lado de fora a pé para ouvir esses caras. Aí você vê, o problema é da liderança e é o problema também dos membros da igreja. Aí que tá. Por isso, irmão, quando eu falo, eu critico muito a igreja, não é a igreja local, é a igreja brasileira, tá? Porque você começa, você estuda um negócio desse aqui, você começa a fazer questionamento. Não, e você fica revoltado, né, com essas situações, né? Você tá entendendo? A pessoa que faz as coisas pro Senhor em troca em valores. Tem coisas aí que você não lê que também que é meio controversa. É por isso que tem muita gente que, assim, não é a primeira vez que eu estou fazendo teologia. Sim. É por isso que tem muita gente que vai fazer um curso de teologia e sai atribulado. É verdade. Sai porque o camarada que está ensinando lá, ele vai das ideias mesmo do escritor aí e leva tudo ao pé da letra e aí a galera que está do lado de cá começa... É uma contradição de um lado do outro. Porque é o seguinte, Mano, tem as doutrinas do homem que já vem da igreja isso, e começa a bater de frente com aquilo que está na Bíblia. Aí começa a dar problema. Por isso que eles antigamente falavam, a teologia esfria o crente. Mas na verdade é porque que você vai ver isso daí. Mas isso que o pastor fala não está na Bíblia. E ele fala que é um homem que segue a Bíblia, aí rapaz começa a dar É confusão. uma contradição danada. Assim, hoje teve uma discussão, assim, um debate na Assembleia Geral, mano, em questão do dízimo. Ai, Meu amigo, isso deu ruim. pensa aí, velho. Aí tinha um camarada lá, velho, que ele era professor da escola bíblica dominical. E ele batia de frente, velho. Os caras ficavam dizendo que era obrigado a dar o dízimo e apertava a mente do e-mail, tipo, dizendo que um demônio vai entrar só. E ele aí vinha com isso. Quando via com o negócio, a lição vinha falando de dízimo, ele mostrava que não era obrigação de você obrigar a pessoa. E ele batia de frente, meu amigo, teve uma Assembleia Geral, velho. Isso deu confusão. Meu irmão, o que teve de crente que parou de dar o dízimo porque se sentia coagido, oprimido. A igreja começou a cair, meu irmão. Eu falei, vocês estão vendo? Então, Isso por quê? Por causa de falta do ensino verdadeiro. Porque o dízimo, irmão, ninguém é obrigado a isso. Você dá dízimo em forma de gratidão. Não porque você é obrigado a dar, porque é pressão psicológica, emocional. Você faz isso por gratidão a Deus. É verdade. Eu não posso te coagir. Você não, você tem que fazer isso voluntariamente. E o problema aí era o quê? Que o pessoal dava o dízimo por medo, por coação. Aí veio um camarada ensinar o que é o correto. E ele é presbítero, não é numa briga da vizinha. Provavelmente ele não ficou nessa Não, tá lá até hoje. Tá lá hoje? Tá lá e ele bate de frente. Deve ser um profeta lá no meio do povo. Não, ele tá lá. Mas ele tá sofrendo, tá Tá sofrendo. lá e é triste, velho. O negócio é... É coisa séria, irmãos. Então, olha só. Aqui vai falar na página 19 que Jeremias viveu durante os últimos dias do reino de Judá. Ao que parece, o avivamento sobre o rei Josias, que governou de 640 até 609, e a queda do Império Assírio, né? E a queda do Império Assírio, em 612 a 609. Ofereceram um pouco de esperança a Judá, né? Por causa que esse rei aqui, ele fez uma reforma. Porém, depois que esse rei morreu, teve um declínio, né?
Então o espírito rebelde do povo, porém, juntamente com a ascensão dos babilônios, com um novo poder do Oriente Próximo, tornaram inevitável a calamidade. Quando Jeremias denunciou os sucessores de Josias, que era Joacás, em 609, Jeoaquim, que sucedeu, né, em 609 a 586, Jeoaquim 598 a 597. Então, rapaz, tem umas coisas aqui que teve camarada que subiu no trono, ele reinou 3 meses. O povo foi lá e matou ele. É esse caso aqui, ó. Foi ameaçado, preso e humilhado. E ainda que às vezes reclamasse ao Senhor, Jeremias continuou alertando para o julgamento eminente. O julgamento chegou por intermédio dos babilônios em 612. Eles conquistaram Nínive, a capital da Síria, em 609. Derrotaram o último remanescente do poder assírio, que era Arã. Nesse tempo, os egípcios haviam se aliados aos sírios numa tentativa de deter as forças babilônicas e manter o equilíbrio do poder. Quando os egípcios marcharam rumo ao norte para ajudar os assírios em 600, Josias tentou impedi-los e perdeu a vida. Seu filho Jeoacás assumiu o trono de Judá, mas os egípcios os levaram para o exílio 3 meses depois, substituindo por seu irmão Jeoaquim. Você vê como que o povo era, né? Aí aqui vai falar muito o que a gente falou, né? 605, os babilônios se firmaram com uma grande nação, poderosa e grande império naquele período. E nós vamos entrar aqui sobre o tema. E aqui vai mostrar 4 características que relatam, resume, né, as mensagens aqui do livro de Jeremias. Primeiro, o chamado de Jeremias no capítulo 1 até o capítulo 19. Segundo, a culpa e a queda de Judá, no capítulo 2, versículo até o capítulo 24, versículo 10. A terceira característica, né, as mensagens de julgamento e restauração, capítulo 25, versículo 1 até o capítulo 51 a 64. E a gente tem aqui, a última, a quarta, né, o epílogo histórico, capítulo 53, no versículo 1 até o versículo 34. Mas vamos ver aqui, o caráter de Jeremias. Não era poderoso como Elias. Ó, você percebe, hein? Vamos trazer para nós aqui, nós tá falando muito. Tem muita gente que gosta da performance, né? Ó, né, que a gente falou aqui, a gente falou de revelações. Tem muito profeta, irmãos, que não fez nenhum milagre, mas era homem de Deus. Quer ver um? Me fala um milagre aí que João Batista fez. Nenhum. Quem é que pode falar que João Batista não era um homem de Deus? Mesma coisa Jeremias, você não vê nenhum milagre que ele fez. Qual era o chamado dele? Só apontar o pecado e sofrer. E o homem sofreu. Ele só falava a verdade. Só exortava o povo para o arrependimento. Não fez nenhum milagre, não fez nenhum sinal milagroso. Mas era um homem de Deus. Muitas vezes a gente, né, trazendo para nós hoje, fala, um grande homem de Deus, entregou meia dúzia de profecias que sabe lá se vem de Deus mesmo, né? Sai daqui numa boa, levando a comissão do pastor, vai embora e a gente achando que a palavra veio do Senhor mesmo. Então aqui vai falar o caráter do ministério de Jeremias, ó, ele não era poderoso como Elias. Por que ele está falando? Elias fez muitos sinais. E ele não fez nenhum. Ó, não era nem eloquente como Isaías ou místico como Ezequiel. Não tem grandes visões. Ezequiel teve bastante visões. Mas ele não. Aqui. Mas um tímido e acanhado, conscio de sua incapacidade, anelando por uma simpatia e um amor que jamais conheceria. Tal era o instrumento escolhido, pelo qual veio a palavra do Senhor, aquela geração corrupta e degenerada, porque a escolha de tal homem para tão árdua missão. Somente um homem de coração boníssimo poderia transmitir com poder e carinho
a tremenda mensagem do juízo divino. O importante residia na força da palavra. Jeremias falou sempre com acerto e distinguiu-se como profeta de coração quebrantado. Pai, Deus usa cada um conforme a característica de cada um. Deus pode levantar um para fazer grandes milagres, como levantou Elias, como Deus também só pode levantar um para dizer uma palavra de juízo, para chamar o povo para arrependimento. Mas por que esse homem foi escolhido? Porque ele era um homem de coração. Ele sentia a dor. Ele sabia que aquilo ia acontecer. Então você vai perceber por que ele é conhecido como profeta chorão. Quando ele viu a situação que ficou Jerusalém, ele não se aguentou. A desolação. Ele carregou isso dentro do seu coração. Nos propósitos, Jeremias acusou Judá de quebrar a aliança com o Senhor. Ele denunciou a infidelidade do povo em relação a Deus, o que se via com maior clareza em sua idolatria e nas suas alianças estrangeiras. Vamos pular aqui. Aí a gente vai ter aqui as peculiaridades, depois os irmãos lê, e o valor ético e teológico. Agora vamos entrar aqui e dar umas pinceladas a respeito sobre o livro de Lamentações de Jeremias. Alguém já leu esse livro, Lamentações de Jeremias? Não? Eu sugiro de coração que vocês leiam. Mas vocês leiam agora com base no contexto. O contexto é: Jeremias anunciou o povo, não se arrependeu e foi cativo. Os babilônios vinham assolar a cidade. E nesse contexto você começa a ler o livro, você ora, começa a ler o livro. Vou te falar para você vai sentir, parece que você está sentindo a angústia que ele relata essas palavras. Juro para vocês. Se vocês lerem direcionado, você vai perceber a amargura, te dá uma certa tristeza de você ver o que esse homem tentou alertar para que não viesse a acontecer o que ele escreveu no livro de Lamentações. Então vamos lá. O livro foi escrito por Jeremias após o terceiro sítio e queda de Jerusalém em 586. A reconstrução do templo 70 anos depois. Na versão Septuaginta, o livro traz um prefácio com essas palavras. E aconteceu que depois que Israel foi levado para o cativeiro e Jerusalém ficou desolada, Jeremias assentou-se chorando, lamentando com esta lamentação sobre Jerusalém. Nota-se que, ao invés de exultar pelo cumprimento das profecias por ele anunciadas à nação, Jeremias se conturba e chora. É um fato. Esse é digno de nota. Vamos lá, tema. O autor lamentava a queda de Jerusalém, embora reconhecesse que a calamidade fosse merecida. Ele ansiava que Deus restaurasse seu favor. O livro contém 5 poemas que correspondem à divisão de capítulos. O poema central possui 66 versículos, enquanto os outros contêm 22 versículos cada um. Todos, exceto o último, são acróticos. Você sabe o que é acróticos? No livro traduzido para português a gente não percebe. Mas quando você vai saber o que é acrótico, irmão, é só sendo divino para escrever um livro acrótico. Porque o livro acrótico, o alfabeto hebraico são 22 letras. E eles vão fazer em forma de poema. Cada estrofe ali, acho que tem 6 ou 6 frases, vamos dizer assim. Só que cada início desse conjunto de 6 frases começa com a letra do alfabeto hebraico. A primeira ele começa com essa letra. A segunda ele começa. Quando ele termina, ele retorna para a primeira. Eu fico olhando como é que o cara consegue escrever uma mensagem de Deus nesse formato poético.
O livro de Lamentações é assim e o livro de Salmos também é assim. Eu fico olhando, não é possível. Não tem como você falar que isso não é algo inspirado por Deus, para o cara ter uma inspiração para fazer algo dessa grandiosidade. É a mesma coisa, vamos supor, a gente vai escrever algo, a gente tem o que, 26 ou 27 letras no nosso alfabeto. Aí vamos supor, vamos escrever de forma poética isso, né? Fazendo 6 estrofes, né? Ou, sei lá, 6 frases, só que cada desse conjunto de 6, a gente começa, a primeira letra a gente começa com a A. No próximo conjunto de 6, a gente vai começar a primeira palavra com a letra B. E aí, a gente vai... vira a música da Xuxa. Aí a gente vai até as 26 ou 27 letras. Quando terminar, a gente volta para A de novo e vai fazer... É isso. É isso que é escrito no livro de Lamentações e no livro de Salmo 119. Só que quando... isso no original, a gente só percebe no original. No português, a gente não vê isso. Vamos lá para as características, as 5 desse livro. A gente tem a primeira, lamento pela aflição de Jerusalém, capítulo 1, versículo 1 ao 22. O segundo, lamento pelo julgamento irado do Senhor, capítulo 2, versículo 1 e 22. Eu vou ler esse livro, vou voltar a ler esse livro. Capítulo 3, a confiança em meio à desgraça, capítulo 3, versículo 1, versículo até o 66. A quarta, lamento pela queda de Jerusalém, capítulo 4, versículo 1 ao 22. E a quinta, né? A oração pela restauração de Jerusalém, capítulo 5, versículo 1 ao 22. Propósito, versículo, na página 27. O autor reconhecia claramente a veracidade daquilo que os profetas do pré-exílio haviam pregado, né? O pecado de Judá causara a sua queda e a trágica destruição de Jerusalém e do templo. Entretanto, no meio dessa calamidade, o autor reconhecia a fidelidade, a compaixão do Senhor e apelava a esses atributos de Deus. Ele ansiava pelo dia em que Deus restauraria seu favor e se vingaria das nações que havia atormentado o seu povo. Eu lembrei agora de um fato. Jerusalém está sendo destruída pelos babilônios. Aí o povo de Edom, que era inimigo de Israel, eles viram e eles torciam, eles estavam na torcida, torcendo para os babilônios destruir Jerusalém. Tem um salmo que fala sobre isso, né? O salmista ele anseia pelo um dia que Deus vinha se irasse contra Edom, né? Porque, rapaz, eu não estou lembrado do salmo. Você vê como que os babilônios eram tão cruéis. Nesse salmo eles vão relatar, eles adentravam dentro da casa, tomavam as crianças de colo da mão das mães, né? Os bebês que elas amamentavam, eles pegavam e tacavam na parede. Ele relata isso no salmo. E quando ele vê que o povo de Edom estava torcendo, né, para essa destruição, ele faz um apelo, né, para que Deus um dia se vingasse por causa dessa situação. Eu vou tentar lembrar do salmo aqui, pesquisar e colocar lá no grupo, depois vocês dão uma lida. E realmente Deus se voltou contra Edom, né? Deus se voltou contra Edom. Aí nós vemos as peculiaridades, depois você vai ler ali, das Lamentações de Jeremias, onde ele vai falar sobre os 5 poemas, e nós finalizamos essa primeira lição aqui. Acho que deu um grande aparato, assim, uma visão geral para vocês, né? Quando vocês forem meditar na palavra do Senhor, esse livro, ou de Isaías, vocês possam se lembrar do contexto, da missão dele, dos problemas, das dificuldades que eles enfrentaram, da perseguição que eles sofreram. Jeremias, mesma coisa. E vocês entendem que ele tem uma diferença do profeta Isaías, né? O profeta Isaías, ele não viu o juízo de Deus, né? Já o Jeremias, ele viveu. E ele sentiu na pele. Então, por isso que a gente tem esse livro chamado de Lamentações de Jeremias, porque ele viu a desolação
da cidade, né? Então, que Deus continue nos abençoando, dando sabedoria. E a próxima lição nossa, que é a segunda, a gente vai falar sobre o profeta Ezequiel. Esse ele foi levado para o exílio na segunda invasão, né? Então, ele vai estar ali com a sua casa às margens do rio da Babilônia, e Deus começa a levar ele em visões, tomar ele muito em visões. Só que as visões dele, ele vai mostrar como é que em Jerusalém, olha só, já tinha os babilônios invadido, já levado uma grande parte do povo de Jerusalém. Aí a gente vai ver Daniel, né, que eu falei para vocês. Quando você vai ler Ezequiel, que nem capítulo de número 8, mostra como é que o povo tá na idolatria, no pecado, dentro do templo. Já tinha acontecido o primeiro juízo e o povo não se arrepende. Nossa. Olha que coisa, por isso que eu falo, o ouvido do povo estava cauterizado, por mais que Deus falasse, eles não davam crédito. E hoje acontece a mesma coisa, tá? Então vamos orar. Falta 2 Falta 2 minutos. Vamos orar, né? Agradecendo a Deus. E com os irmãos, quem nunca leu o livro de Lamentações de Jeremias, leia, irmãos. Leia que é bênção. É bênção. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, graças te damos e glorificamos, te exaltamos a Ti por mais essa aula, pela Tua presença, da pessoa bendita, maravilhosa do Espírito Santo, Senhor, meu Pai. Eu sei que o assunto é longo, é extenso, nossa, dá para falar muito a respeito de cada um desses profetas, mas o tempo é muito reduzido, Senhor, meu Pai. Eu tenho certeza que daquilo que foi ministrado através do Espírito Santo nessa aula, eles possam, Senhor, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, através desse conhecimento, em se aprofundar mais, a buscar mais do Senhor, meu Pai, para que possa ser instrumento nas Tuas mãos, para trazer uma boa palavra, um bom alimento, Senhor, meu Pai, para o Teu povo, Senhor, meu Pai, que anseia, que deseja conhecer mais de Ti, de ouvir uma palavra direto do céu, do Teu coração, ministrado ao coração da Tua igreja, essa igreja que foi comprada, remida, lavada no sangue de Jesus, ao qual nós temos o dever de, o dia que o Senhor voltar, apresentar, Senhor, ela como santa, imaculada, Senhor, meu Pai, Deus querido, Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós continuamos na visão, Senhor, meu Pai, a Tua visão, meu Deus, de ganhar alma, Senhor, para Ti, Senhor, que cada um seja um instrumento nas Tuas mãos e tenha esse desejo de ser usado por Ti. Muito obrigado, meu Deus, por essa noite. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, graças a Deus. Eita glória. A paz a todos. A paz, Deus abençoe a todos. E queremos, Deus, na próxima terça-feira estar aqui de volta em nome de Jesus. Benção. Isso. Acho que, olha, tá lembrando, capítulo 10 de Jeremias. O pecado está tão grande no templo, que o capítulo 10 vai mostrar que a presença de Deus ela foi saindo do templo. E o povo que estava no templo, Ezequiel viu, porque Deus mostrou. E o povo que estava no templo não viu a presença de Deus saindo. Por causa dos pecados. Capítulo 10 de Ezequiel. Tá muito diferente, não, né? Tá muito, não. Aí você começa a fazer um paralelo.